Le Corbusier, o arquiteto que tinha como objetivo de vida revolucionar a arquitetura moderna. Será que conseguiu? Le Corbusier foi herói ou vilão? Bom, muitos arquitetos contemporâneos criticam e muitos idolatram Le Corbusier. E aí, qual é o veredito? Herói ou vilão? Ele influenciava e influencia até hoje na arquitetura contemporânea. E ele influencia até mesmo na sua casa. Ficou curioso? Bom, fica até o final desse vídeo para você saber esse veredito final. E eu quero saber a sua opinião no final do vídeo. Para começar a falar de Le Corbusier, a gente precisa contextualizar quem foi ele e qual período que ele viveu. Como que ele foi considerado o pai da arquitetura moderna? Não foi uma tarefa fácil. Ele nasceu em 1887 na Suíça e veio a falecer em 1965. Bom, o que aconteceu nesse período? Podemos destacar várias coisas, mas algumas delas podemos destacar aqui a Primeira Guerra Mundial, após da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e, o mais importante, a Revolução Industrial. Vamos tentar trazer para nossa época. Tenho certeza que você conhece alguém que vê essas inteligências artificiais aí hoje, vê essa revolução da internet e acha que isso vai ser a solução para tudo. Esse entusiasmo em novas tecnologias pode ser bom, mas também em excesso pode não ser tão interessante. E Le Corbusier também passou por esse mal. Pense em 1930, o auge da Revolução Industrial. Você vendo aviões, silos de grãos com muita eficiência, navios sendo feitos. E tudo isso funcionando perfeitamente para qualquer tipo de ser humano. Isso influenciou muito nas decisões de Le Corbusier. Era um período onde que tudo que era braçal estava ficando arcaico já. As pessoas estavam com sede de novidade. E para Le Corbusier não foi diferente. Ele via todas essas tecnologias chegando da Revolução Industrial e queria que isso fosse implementado na arquitetura como um todo. Hoje sabemos que cada ser humano tem sua particularidade. Ele via as máquinas revolucionar o mundo, né? E ele queria isso para a arquitetura moderna, né? Ele pensava uma arquitetura diferente, porque naquela época as arquiteturas ainda era só para as pessoas diferentes, era para palácio, era só pessoas importantes tinham acesso à boa arquitetura. O ser humano comum não tinha acesso à arquitetura e ele pensava diferente e ele ia contra a todos os arquitetos da época, falando que a arquitetura tinha que ser eficiente. Tanto que uma das frases mais famosas dele é: a casa é uma máquina de morar. Olha o tanto que essa frase é influenciada pela Revolução Industrial. Pensa como a cabeça dessa pessoa funcionava naquela época. E será que ele tinha razão? Mas aqui surge uma questão fascinante. Quando Le Corbusier falou em máquina de morar, ele estava sendo frio e desumano? Ou estava sendo revolucionariamente humano? Pense comigo. Quantas pessoas na época morriam por doenças causadas por casas insalubres, sem luz, sem ventilação? Le Corbusier viu a arquitetura como medicina social. Será que isso, chamar de máquina, era desumanização ou a humanização mais radical já vista na arquitetura? Hoje a gente sabe a importância da funcionalidade dos lugares, né? Ele precisa ser funcional, mas será mesmo que negar o passado, igual ele fez, que é tirar todos os detalhes do clássico ou do que era do passado, é ruim? É isso que é muito questionado. Naquele tempo, as casas eram vilarejos. As casas tinham pouca salubridade. E ele, olhando as casas das pessoas comuns, ele questionava, ele queria trazer salubridade para aquelas pessoas comuns. E ele criou os 5 pontos da arquitetura moderna como se servisse para todo mundo, que ele acreditava que trazer mais salubridade para a casa, que seria dos 5 pontos: pilotis, planta livre, terraço-jardim, a fachada livre e janelas em fita. Naquela época as casas não tinham iluminação, não tinha ventilação cruzada. Hoje a gente olhar e criticar e falar assim: nossa,
uma casa não tem ventilação cruzada? É fácil, mas naquela época as pessoas não questionavam sobre isso. E aí que está a revolução de Le Corbusier. Espera aí, vamos pausar para pensar no absurdo que isso representava. Imaginem vocês, em 1920, propor que qualquer pessoa merecia arquitetura de qualidade era literalmente subversiva. Le Corbusier não estava apenas criando princípios modernos, ele estava declarando guerra ao sistema de classes através da arquitetura. Os pilotis liberavam o térreo para todos, as janelas em fita democratizavam a luz natural. Isso era socialismo feito descoberto de funcionalismo. Le Corbusier foi uma pessoa que questionava isso, queria que a arquitetura fosse para as pessoas comuns também. E eu acho que isso foi uma das maiores contribuições de Le Corbusier para a arquitetura moderna. Bom, tudo que é novo é meio difícil de se adaptar. Por esse motivo, os arquitetos da época, ele meio que batia de frente com essa galera. Porque a galera que é os arquitetos da época, eles queriam... o que era arquitetura para eles era arquitetura clássica, era o gótico, são arquiteturas com muito detalhes. E ele veio para negar tudo isso, negando o passado, tanto que ele influenciou muito o movimento brutalista que veio logo depois dele. Agora vem o plot twist. O mesmo homem que lutou pela democratização da arquitetura tinha um lado obscuro assustador. E aqui começamos a ver as contradições que fazem Le Corbusier tão fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Como alguém pode ser simultaneamente um libertador e um autoritário? Como pode democratizar e ao mesmo tempo querer controlar tudo? Essa é a complexidade humana em sua forma mais crua. Ele também teve algumas ideias muito equivocadas. Uma das ideias que é bem questionável é o plano Voisin, que ele queria fazer em Paris. Ele queria demolir toda a parte histórica de Paris para construir edifícios vertical para adensar. Ele podia até ter esse projeto sendo feito com a maior das boas intenções. Muitos criticam que ele estava demolindo, a história de Paris para implementar algo muito rígido, na época ele queria demolir e colocar tudo no chão para começar do zero. E isso mostra uma característica de Le Corbusier muito interessante, que seria o autoritarismo. Bom, ele tem até algumas histórias aí que ele parafusava os móveis das casas que ele projetava para que o cliente não pudesse mexer. Então ele era uma pessoa que queria que o que ele projetasse, ele teria que ser daquela forma. E outro feito que ele criou, chamado modulor, que basicamente ele idealizou um europeu de 1,83 m como se fosse o homem genérico, como se todas as pessoas não tivessem particularidades. Aqui temos um dos paradoxos mais perturbadores de Le Corbusier. O homem que queria arquitetura para todos criou um homem padrão europeu, branco, de 1,83 m. Usuário padrão imaginário? E hoje sabemos que cada pessoa tem sua particularidade. E ele acreditava que ele poderia projetar baseando nesse modulor, que seria esse europeu de 1,83 m, que serviria a essa casa que ele projetou para esse homem genérico, serviria para qualquer pessoa. Lembra que no começo do vídeo eu falei que a Revolução Industrial influenciou muito nele? Ele acreditava, quando ele via um avião atendendo vários tipos de pessoa, independente da altura, do tamanho, ele achava que isso funcionaria para a casa, para as cidades, que ele ia projetar uma cidade que serviria para todos os tipos de cidade, para todas as culturas, para todas as pessoas, e não tinha como ele saber que isso não ia dar certo. Hoje é fácil a gente falar que isso é óbvio que não vai dar certo, mas na época ele era o único arquiteto que questionava essas coisas, e por isso ele foi revolucionário. Outro ponto também que influencia muito os críticos dele de hoje em dia é a questão política. Na época que ele viveu uma época que teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e o mundo estava dividido. E ele escolheu um lado, de Stalin. Então, são pessoas autoritárias, como ele também, E agora vemos ao ponto mais delicado.
As conexões políticas de Le Corbusier não foram apenas estratégicas. Elas revelam algo mais profundo sobre sua personalidade. Ele admirava regimes autoritários porque eles conseguiam implementar soluções rapidamente. Para ele, a democracia era lenta demais para resolver os problemas urbanos. Imaginem só, o homem que criou a arquitetura para as massas desprezava a opinião das massas. Ele queria salvar a humanidade, da própria humanidade. Isso faz dele um visionário incompreendido ou um tecnocrata perigoso? Ele sabia também que, para ele fazer esses grandes feitos com a arquitetura, para ele ser o pai da arquitetura moderna, para ele revolucionar a arquitetura, ele precisava de forças políticas. Ele sabia que ele não chegaria muito longe sem força política. E isso fez ele apertar mãos de pessoas como Stalin, como Hitler, né? Então é um ponto que muitos críticos dele apontam para ele. Tem até um ditado popular que diz o seguinte: diz com quem você anda que eu te direis quem és. Bom, Le Corbusier também influenciou aqui no nosso país, o Brasil. Brasília, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer veio da escola de Le Corbusier. Como Brasília foi planejada, foi muito com os princípios e ideias de Le Corbusier. Essa ideia de separar por setor a cidade inteira, ter grandes quadras, a ideia era racionalizar as cidades, igual, novamente, falando da Revolução Industrial, né? Tudo era racionalizado. E hoje a gente sabe que Brasília é uma cidade feita para os carros. Tanto que você tem essas grandes quadras, é ruim para quem está andando de a pé, porque a pessoa tem que caminhar muito para chegar na próxima esquina, por exemplo. E se você quer fazer alguma compra, alguma coisa, é difícil você chegar nesse lugar porque você tem que caminhar muito. Então, uma cidade que prioriza um objeto que é o carro, que veio muito da Revolução Industrial. Então aí está a forte influência da Revolução Industrial. Brasília é o laboratório perfeito para entendermos Le Corbusier. É uma cidade que funciona magnificamente, se você pôr um carro. É limpa, organizada, eficiente e profundamente anti-humana na escala do pedestre. Mas aqui vem a questão que vai mexer com vocês. Brasília falhou porque Le Corbusier estava errado ou porque nós, brasileiros, não imaginamos implementar corretamente sua visão? Será que o problema está na teoria dele ou na nossa execução? E mais, quais cidades humanizadas do Brasil oferecem a qualidade de vida urbana que Brasília oferece para quem tem carro? Quem se arrisca aí em sair de casa e passear com o cachorro em Brasília? Coitado do cachorro, né? Vai andar pra caramba. E eu quero deixar vocês com um pensamento perturbador. E se Le Corbusier não for nem herói, nem vilão? E se ele for simplesmente humano? Contraditório, brilhante, falho, visionário e cego ao mesmo tempo. Talvez o problema não seja julgar Le Corbusier, mas sim entender que grandes transformações sempre incluem vindas de grandes contradições. A pergunta não é se ele estava certo ou errado. A pergunta é: o que podemos aprender com seus acertos e com seus erros? Porque no final das contas, nós, arquitetos de hoje, carregamos um pouco de Le Corbusier em cada projeto que fazemos. A questão é: que parte dele escolhemos carregar? Uma coisa não podemos negar: Le Corbusier é um personagem que não pode passar despercebido na história da arquitetura. Ele foi sim uma pessoa revolucionária, uma pessoa que mudou. Existe sim uma arquitetura pós-Le Corbusier. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. O que você acha de Le Corbusier? O que você acha dessa mente confusa e brilhante ao mesmo tempo? Se você gostou desse vídeo, te convido a se inscrever no canal. Aqui no canal a gente vai trazer vários debates legais que traz sempre esse pulguinho atrás da orelha sobre arquitetura e engenharia. E você sabia que um dos materiais que Le Corbusier mais utilizava nas obras dele é um dos piores materiais feito pelo ser humano? Bom, ficou curioso para saber que material é esse? Ele tá aqui. Clica lá e nós se vemos lá. E tchau!